Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for estar assistindo depois aqui esse vídeo. Eu recebi muitas perguntas, né, nesses últimos dias aí, sobre a questão de queimar a gordura da barriga, né? E assim, aparentemente parece que é a região que mais as pessoas se incomodam, não é a região abdominal, é aquela gordurinha que fica localizada nessa região aí. Então hoje esse vídeo, né, ele tem o intuito de te ensinar um pouquinho, te explicar um pouquinho como queimar essa gordura abdominal aí e te explicar alguns pontos que você precisa entender para você identificar qual é esse tipo seu de gordura. Afinal de contas, dependendo desse tipo de gordura aí que você tem localizado no seu abdômen, que a gente vai montar uma estratégia específica para potencializar essa queima dessa gordura aí, tá? Então, bora lá. Caso surja alguma dúvida, né, só mandando aqui também que eu vou estar respondendo aí vocês. Bom dia! Bom dia, Sabrina! Bom dia, Sheila! Ó, tô até rouca já, né? Deixa eu beber um pouquinho de água. Então, vamos lá. Nessa região abdominal, pessoal, a gente tem que entender que a forma que essa gordura é armazenada é diferente, tá? Como assim, Nutri? Não é simplesmente gordura que tá aí no seu abdômen. A forma que ele foi armazenado vai influenciar na forma que você vai fazer para conseguir queimar essa gordura aí, tá? Bom dia, Deisiane, bom dia. Bom, não sei se vocês já repararam, ou até mesmo vocês observando a região abdominal de vocês, vocês conseguem identificar uma diferença nesse tipo aí de gordura. A gente tem aquela gordura que é um pouco mais mole, que às vezes a gente consegue pegar, né, ter uma prega dela, né? E temos um tipo de gordura que é mais dura. Esse tipo de gordura mais dura é muito comum em homens ali, mas mulheres também podem apresentar esse tipo de gordura. Sabe aquelas pessoas que têm uma barriga mais volumosa, lembrando assim, um aspecto de barriga de grávida? Aquela barriga mais pontuda, mais dura, mais firme? Então, a gente tem esses dois tipos de gordura aí. Essa gordura mais mole é uma gordura subcutânea, ou seja, é uma gordura que está entre ali o músculo e a pele. Já essa gordura dura, compacta, né, lembrando uma barriga de grávida, é uma gordura visceral. E essa gordura visceral que é o perigo, né? Porque é ela ali que vai fazer com que você tenha mais riscos de desenvolver doenças, como por exemplo um diabetes, uma pressão alta, colesterol alto, né? Desenvolver uma síndrome metabólica, ou seja, ter esse metabolismo todo atrapalhado, todo descontrolado aí, o que consequentemente vai afetar outras áreas aí da sua vida, vai afetar aí outros órgãos também. Essa gordura visceral, ela não fica entre, por exemplo, a pele e o músculo, ela fica interna, ela fica atrás ali, tá? Então ela fica entre os seus órgãos. E essa é uma gordura que é mais difícil de ser queimada. É uma pessoa que tem esse tipo de gordura, ela provavelmente vai estar ali com uma resistência à insulina, ela vai estar muito mais inflamada também ali, vai ter esses outros, né, comprometimentos em outros órgãos ali, que a gente deve trabalhar para amenizar esses efeitos aí. Ok? Uma forma de você também ver, avaliar essa circunferência é você medir nessa região aí da cintura, né? E avaliar o resultado que dá. Por exemplo, para as mulheres, né, o resultado legal seria que ficasse menos de 80, para significar que ela não vai ter riscos, né, de desenvolver algum problema de saúde como esse, diabetes, né, e por aí vai. E o dos homens seria em torno ali, né, dos 94. Se você mede e dá mais do que isso, você tem que ligar o alerta. E por isso aqui, pessoal, que é super importante fazer os exames bioquímicos. Então, quando a Nutri pede, o médico te pede exame de sangue ali, faça esses exames. Porque se tiver alguma coisa ali desajustada, às vezes está dentro da referência, mas às vezes está próximo de virar uma doença, tá? Por exemplo, glicose. Glicose é muito comum a gente pegar ela no 99. Então, ou seja, tá dentro da referência. Mas ali não é o nível ótimo, não é o melhor nível para ela estar. O ideal seria ela estar na casinha dos 80, tá? Por isso que é importante fazer esse acompanhamento dos exames, porque você já vai fazer uma alimentação estratégica para controlar esses pontos, que futuramente vão estar te prejudicando, inclusive nesse emagrecimento. Por quê? Essa glicose descompensada, o que significa? Que a insulina vai estar sendo liberada também de forma descompensada. E se essa insulina está sendo liberada de forma descompensada, ela vai favorecer o ganho de peso e atrapalhar a queima da gordura, tá? Porque a insulina ela é um hormônio anabólico ali. Então, além de
ela não participa só da metabolização de pegar a glicose, né, o carboidrato e guardar, mas ela também participa do processo ali da queima da gordura. E quando tem muita insulina ali, né, tem muita glicose, essa insulina ela fica meio que perdida, ela não consegue atuar tão bem e ela faz tipo um papelzinho de fofoqueira. Ela vai lá e fala lá para sua célula de gordura que está localizada aí, fala-se o seguinte: fulana, não é para queimar não, é para deixar isso aí estocado, armazenado, porque eu não sei o que tá acontecendo aqui, porque essa pessoa toda hora ela tá chupando uma bala, toda hora ela tá tomando um café com açúcar, toda hora ela tá comendo alguma coisa, tá mandando carboidrato aqui para dentro, e eu não tô dando conta do recado. Então o que tá estocado, você não vai queimar, você vai deixar estocado aí. Então ela faz tipo esse bloqueio dessa queima da gordura aqui também, tá? Outro detalhe que a gente tem que ter atenção: às vezes a gordura que você tem nessa região abdominal aí, a gente fica pensando muito assim na balança, né? De ver o resultado ali na balança. Só que é diferente. Uma pessoa que tem que ter um grande emagrecimento, por exemplo, tem que perder 10, 20, 30 quilos, né? E por aí vai. Ela, consequentemente, ela vai conseguir ter um resultado maior na balança, tá? Mas às vezes aquela pessoa que tem que perder 5 quilos, 2 quilos, tá pensando em gordura, tá, pessoal? Pensando no peso de gordura mesmo. Essa pessoa na balança, provável que talvez ela não vai ver esse resultado assim. Por quê? Provável que ela vai ter mudança da composição corporal, porque ela não tem tanta gordura para queimar. E é esse ponto que a gente vê às vezes durante as consultas. Aquelas pessoas que aparentemente são magras e tem uma pochetezinha ali na barriga, né? E quer queimar aquela pochetezinha, quer perder aquilo ali, mas sobe na balança e não vê mudança. Aí a pessoa fica como? Fica desanimada, fica frustrada, mas ela esquece de avaliar todas as outras mudanças que estão acontecendo, mudança mesmo de composição corporal. Um exemplo é meu caso mesmo. Eu não mudo muito peso na balança. O que eu mudo mesmo é composição corporal. Por quê? Eu tenho facilidade em ganhar e também tenho facilidade em perder. Então, ao mesmo tempo que eu perco gordura, eu ganho massa magra. Então, esse peso ele se mantém o mesmo ali. Por isso a importância de a gente sempre estar avaliando as medidas, fotos, da gente não focar só naquela região que a gente quer perder peso, mas focar no corpo como um todo. Então até costumo passar essas dinâmicas para as pessoas, né, no processo de emagrecimento, que é o seguinte: todos os dias você vai olhar no espelho e vai ver uma parte do seu corpo e que você gosta, que você acha bonito, você vai se analisar, você vai se observar no espelho. Porque muitas vezes, o que a gente faz quando a gente chega no espelho? A gente vai lá e olha primeiro a pochete, olha alguma coisa que a gente não tá agradando, olha a olheira, olha a espinha, olha culote, olha a dobrinha aqui da gordura na alcinha do sutiã, não é verdade? A gente às vezes foca no que a gente não tá gostando, mas esquece de olhar os outros pontos, e esses outros pontos eles também vão mudar de acordo com a sua alimentação, com a sua rotina de atividade física e por aí vai. Então por isso é de extrema importância a gente observar o nosso corpo como todo, a gente ter esse olhar de carinho para ele. Ontem eu até postei uma foto falando sobre isso, porque eu passei muito tempo focando em coisas que eu queria mudar. E depois que eu comecei a aprender a ver esses outros pontos, o processo de emagrecimento, o processo de mudança de composição corporal, ele se tornou muito mais fácil, ele se tornou muito mais tranquilo, sem sofrimento ali. Que eu comecei a dar valor em outras partes também que mudam ali do corpo, tá? Outro ponto aqui, também a gente tem tipos de acúmulos, né, diferentes no corpo. Tem aquelas pessoas, geralmente homens, acumulam mais na parte superior, né, e mulheres tendem a acumular mais na parte inferior, que seria ali, por exemplo, glúteo, né, coxas, né. Por quê? Por causa do hormônio, né, estrogênio. Esse hormônio estrogênio, ele faz com que nós mulheres tenhamos essa tendência a acumular mais gordura ali nas coxas, bumbum e por aí vai. E o que acontece aqui? Uma chamada de atenção. Quando as mulheres, né, a gente entra na menopausa, a gente tem uma mudança desse acúmulo de gordura. Se a gente tinha tendência a acumular mais gordura no bumbum e nas coxas, a gente passa a acumular mais gordura na região abdominal. Por quê? Esse nível de estrogênio, ele reduz e a testosterona aumenta. Então, com a redução do estrogênio, a gente, com o passar da idade na menopausa, né, a gente vai ter a tendência a acumular mais gordura nessa região aí abdominal. Então, essa mudança vai ocorrer.
Por isso que nunca é tarde pra gente iniciar um processo aí de emagrecimento, de estilo de vida saudável, começar a cuidar da nossa saúde, porque a tendência depois com os anos é realmente nosso metabolismo ficar mais lento, a gente tem essa alteração hormonal. Então é melhor você começando já agora, você ir trabalhando isso aí, para quando vier essas alterações, você já tá preparado para essa questão aí, tá? Bom, pensando no emagrecimento, a gente tem que entender que ele não acontece do dia para a noite. Por que emagrecer é mais difícil e ganhar peso é tão fácil? Não é porque as comidas são mais gostosas, mas é porque ali a gente, quando tá ganhando peso, a gente não fica se preocupando, eu quero ganhar gordura, eu quero aumentar minha pochete. Ninguém pensa assim. Mas quando a gente quer emagrecer, não. A gente coloca pressão, a gente quer resultados para ontem, a gente quer uma coisa muito rápida, um resultado rápido, quando a gente pensa no emagrecimento aqui. Então, por isso que a gente começa a tornar aí no sofrimento, porque a gente fica meio que alucinado, né? Meio que preocupado com os resultados na balança e esquece de ver outros pontos ali que a gente vai evoluindo. E esse processo de emagrecimento, ele precisa passar por algumas fases. A primeira fase que tem que ocorrer é a lipólise, né? Que, ou seja, é o estímulo da quebra da gordura. Quando você come em excesso, e esse excesso, às vezes a gente acredita que é só o carboidrato, que né, é gordura, mas a proteína também, excesso de calorias, quando você come esse excesso de calorias, independente se esse excesso aí vem de um sanduíche ou se ele vem de frutas, de arroz, de feijão, né? Se for em excesso, esse excesso vai ser estocado, ele vai virar gordura e vai ser armazenado ali. Ele vai ser estocado. Essa gordura, quando ela é estocada, ela é guardada em tipo numa bolsinha, né? Que a gente chama de adipócito, né? Que são as células de gordura. Então essas bolsinhas, elas são específicas para guardar essas gorduras aí lá dentro, ok? E isso vai sendo estocado. E essa gordura, ela vai ser localizada no local que a gente tem mais receptores. Por isso que às vezes a gente tem facilidade em engordar mais em determinada área, né? Eu engordo sempre, eu não, igual algumas pessoas, né? Eu não ganho tanta gordura, sei lá, na barriga, mas meu braço é onde que eu mais fico gordinha. Ou na barriga mesmo, é onde eu mais fico gordinha. Por quê? Porque é onde você tem mais receptores, que é como se fossem uns ímãs que atrai essa gordura para ser guardado nesse saquinho, nessa bolsinha ali de gordura, ok? E aqui a gente tem outro detalhe. Nesse quesito da gordura, a gente tem dois pontos que ela pode ser armazenada. O primeiro ponto é ir colocando gordura dentro do mesmo saquinho, e esse saquinho vai expandindo e vai colocando gordura. Isso aqui é um problema também, por quê? Esse saquinho vai chegando um tempo que ele não vai comportar mais tanta gordura. Ele não vai conseguir guardar tanta gordura lá dentro. Por isso que vai ter aquela gordura dura, por isso que vai ter mais inflamação naquele corpo ali. E esse saquinho, ele pode inclusive até se romper e começar a extravasar gordura, o que vai fazer elevações ali, por exemplo, de colesterol, triglicerídeos, principalmente quem tem mais excesso de peso, tá? E quem tem essa gordura muito dura. Normalmente quem tem aquela gordura com aspecto de grávida, pode fazer exame ali que colesterol, triglicerídeos, glicose, tá tudo desajustado. Às vezes até começa a desenvolver também gordura no fígado, tá? Porque o saquinho ali da gordura não tá comportando aquilo ali mais. Então, às vezes na alimentação a pessoa até fala, nossa, Nutri, mas eu não como gordura assim. Mas o armazenamento da sua gordura não tá comportando aquilo. Então tem essa fase, e esse ponto aqui é onde essa gordura tá mais inflamada e ela vai ser mais difícil de ser quebrada. A segunda forma de armazenamento é o corpo, ele vai criando mais saquinhos de gordura. Então ele vai criando mais célulazinhas de gordura para ser armazenada. Aí fica aquela gordura mais mole, mais flácida, né? Vamos dizer assim, ok? Bom, então o primeiro ponto, a gente tem que estimular esse saquinho a ser quebrado, né? A ele liberar, né? Ele pegar essa gordura e jogar para a corrente sanguínea, tá? Então, quando você entra em déficit calórico, quando você começa a se exercitar mais, né, ter uma demanda de mais calorias e você não tá ajustado com a sua alimentação, o seu corpo vai pegar essas calorias lá da sua pochetezinha, lá da sua bolsinha de guardar gordura. Ele vai pegar essa gordura, vai jogar na corrente sanguínea. Aqui a gente também tem esse outro processo, porque para ele pegar essa gordura e jogar na corrente sanguínea, ele tem que levar ela pro músculo. Por quê? É no músculo, é durante a contração muscular que a gente gasta calorias.
Então ele tem que ter essa outra fase de pegar essa gordura e transportar até o músculo, tá? Para que lá ele ainda passe por mais outra fase, que é onde ele vai entrar para dentro da mitocôndria. O que é a mitocôndria, Nutri? A mitocôndria, pensa numa usina de produzir energia, uma hidrelétrica ali, né? Ela vai produzir energia a partir de água. Nessa mitocôndria, ele vai produzir energia para o nosso corpo a partir dos substratos, por exemplo, glicose, a partir da gordura que vai ser utilizada ali, e vai produzir energia para o nosso corpo. Pra gente respirar, pra gente andar, pra gente falar, pra gente correr, pra tudo. Ele sempre tá tendo essa produção das mitocôndrias. Agora mesmo, as suas mitocôndrias estão funcionando. Elas estão produzindo energia pra você tá aí sentadinho escutando aqui, tá? Só que quando esse estímulo, essa necessidade de energia é maior, essas mitocôndrias funcionam a mais vapor. E aqui eu chamo a atenção para um detalhe. Muitas vezes, o que acontece no emagrecimento? Ocorre essa lipólise, esse estímulo da quebra, ocorre esse transporte até o músculo e ocorre o transporte até dentro da mitocôndria. Só que o que pega aqui? Às vezes essa mitocôndria, ela não está funcionando a todo vapor. Às vezes essa hidrelétrica aí, ela está funcionando só a metade dela, né? Entre aspas aqui, ela não está funcionando 100%. Então, com isso, o seu corpo vai estar liberando glicose, a gordura ali, né, para levar para ser queimada, só que a mitocôndria não dá conta. Ela não dá conta de queimar tudo. Então, o que acontece? Essa gordura, ela continua circulando na corrente sanguínea, fazendo que também você tenha aumento dos níveis, né, lipídicos, né, de gordura ali no sangue. Além disso, ela pode voltar e ser armazenada em outra região, ser armazenada em outro local. Ela vai ser depositada novamente ali. Tá? Ela vai ser guardada novamente. E aqui que eu chamo a atenção para os procedimentos estéticos. Por que os procedimentos estéticos? Eles muitas vezes, eles estimulam a lipólise, mas eles não conseguem estimular esse transporte. E muito menos estimular a mitocôndria. Então ele simplesmente só quebra a gordura. Só que ele quebra a gordura e depois, se você não tiver com a sua alimentação ajustada para queimar essa gordura vai ficar circulando e vai voltar a ser armazenada de novo. Por isso que na hora que você faz, né, na primeira semana, no primeiro dia, você sente que reduziu ali, nossa, reduziu tantos centímetros. Já vi casos de reduzir 11 centímetros ali. Beleza, mas e aí depois? Será que esses 11 centímetros não foi para outro lugar? Será que você realmente queimou? A sua mitocôndria queimou essa gordura? Porque se não chegar na mitocôndria e ela não queimar, você não teve emagrecimento. Não rolou emagrecimento aqui. E essa mitocôndria, mais outro ponto aqui, pessoas com excesso de peso, pessoas que já tentaram 1001 vezes emagrecer, que já fizeram dietas muito restritivas, chegando a ponto até de ficar com fome, não fizeram um equilíbrio da alimentação, né, entre os macronutrientes, entre carboidrato, entre proteína, entre gordura, tá? É uma pessoa que não tem um bom aporte nutricional, de vitaminas e minerais ali, e principalmente o próprio excesso de gordura, o próprio excesso de peso, faz com que essas mitocôndrias não funcionem a todo vapor. Então, por isso que no emagrecimento a gente estimula um ponto que é chamado de biogênese mitocondrial, ou seja, que é a formação de novas mitocôndrias. É como se eu fosse lá e construísse mais usinas para dar conta do recado, é tipo isso, tá? Para que você consiga queimar mais gordura. Então, se não houver essa biogênese mitocondrial aqui, essa pessoa pode estar estimulando. Alguns casos a pessoa até fala, Nutra, eu faço de tudo, eu treino certinho, eu como muito bem, mas eu não emagreço, né? Assim, eu já olhei minhas medidas, né? Então realmente não estou reduzindo nada, por causa da mitocôndria. Principalmente quem tem essa gordura mais antiga, quem tem essa gordura dura, compacta aí, né? Essa gordura lembrando aspecto de grávida aí, né? Principalmente quem tem esse tipo de gordura e quem já tentou muitas vezes esse procedimento, os procedimentos de emagrecer. Por que quem tentou muitas vezes? Porque essa pessoa que tenta e sempre vai lá, reganha peso de volta, emagrece, reganha peso de volta, ela tá estragando o metabolismo dela. Ele não sabe o que ela quer da vida, porque uma hora ela vai lá e para de comer e fica passando fome. Tá tipo perdida lá no deserto do Saara, né, passando fome, e de repente do nada
ela vai lá e come tudo de uma vez, né? E come normalmente alimentos que nutricionalmente não vão contribuir para uma boa saúde, ou seja, vai lá, enche a cara no excesso de carboidrato refinado, né? Vai lá, come muita gordura, refrigerantes, doces, balas, chocolates, que são açúcares, né, refinados. Então esse corpo ele vai ficar perdido, né? Então uma hora ele emagrece, uma hora ele reganha peso normalmente ali de novo. Então por isso que é importante você saber fazer as estratégias certas, ter um acompanhamento para esse processo aí, tá? Então tem que estimular, tem que pensar nessa biogênese mitocondrial também aqui, quando a gente decide ir para esse processo do emagrecimento. Outro fator aqui, você tem que ter em mente o seguinte, qual que é o seu corpo ideal? Por quê? Às vezes a gente fica querendo colocar, né, colocar uma casa dentro de uma casinha de cachorro ali, né, e não cabe. Então, qual que é a sua estrutura? A genética, você já parou para pensar na estrutura dos seus familiares, seu pai, sua mãe, como que era a estrutura deles? São pessoas o quê? Que têm um corpo mais longilíneo, ou seja, são mais compridas, mais altas, braços longos, pernas longas, não tem uma cintura tão afinada, ou são pessoas que têm um quadril mais largo, tem uma cintura um pouco mais demarcada. Quando você já tentou emagrecer, como que foi? Você perde peso fácil? Você ganha peso fácil? Como que é? Você olhou ali para um brigadeiro, você já ganhou gordura só de olhar para ele? Como que é isso aí no seu corpo? Como que funciona o processo de emagrecimento do seu corpo? Por quê? Porque isso aqui vai determinar qual que é o seu biotipo, vai determinar com qual velocidade você vai conseguir ter esse emagrecimento ali ou não. E um outro ponto, né? É diferente, pessoal, uma mulher, né? Uma pessoa jovem, 15, 17 anos, 20 anos, é diferente. A partir do momento que a gente entra ali na casinha, né, dos 30, muda mais um pouco, né? Muda o nosso corpo. Pensa aqui comigo. Questão até de gestação. Não é mais fácil você, na casinha dos 20, você engravidar. A hora que chega na casinha dos 30, é um pouquinho mais difícil. Na dos 40, nem se fale, né? Porque o nosso corpo, ele muda. Então, a gente tem que respeitar que o nosso corpo, ele tem essa mudança, ele tem essa modulação hormonal, principalmente nós, mulheres, né? Então, a gente tem que entender que, às vezes, o corpo que a gente está buscando, que a gente tem em mente, não é o corpo ideal para nós ali. Às vezes, é um corpo que a mídia está impondo, às vezes, é algo que a gente acha que outras pessoas acham bonito. Mas e você? O que você deseja? O que você acha bonito no seu corpo? Será que realmente você quer ter aquele corpo tipo Gisele Bündchen ou não? Como que é o estilo de corpo que você quer? O seu corpo comporta aquilo ali, né? Quem tem aí uma tendência a ter o quadril mais volumoso, né? A própria estrutura óssea dessa pessoa é de ter um quadril mais volumoso, né? Então, desde pequeno, às vezes, tem esse quadril volumoso. Como que você vai reduzir esse quadril e ter um quadrilzinho desse tamanho? De forma saudável ali, talvez não vai ser. E a gente tem sempre que pensar nisso, no seu bem-estar psicológico, aquilo que você se sente bem. E outro detalhe, aquilo que você está disposto a fazer para conquistar aquilo. Será que para você chegar num percentual ali, numa redução tão grande que você quer, né, desse percentual de gordura, será que você está disposto a pagar o preço para isso? Porque você, dependendo, você tem que ralar mais, né? Para você chegar naquilo ali, você tem que se abdicar de mais coisas. Você tem que fazer mais mudanças. Será que isso vai te deixar feliz? Você abdicar de tudo que você come, deixar de, às vezes, tomar sua cervejinha no final de semana, né? Porque é algo que pode, sim, atrapalhar esse processo de emagrecimento. Então, tem que pôr isso na balança aí, tem que medir isso aí. E sempre fazer esses exames bioquímicos para ver se tá tudo ok, se tá tudo adequado. Ver se olhar no espelho, ver se é isso que você gosta, que você tá se sentindo bem, tá? Então, pensando aí nesse emagrecimento aí. O que acontece? Que muitas pessoas não pensam nesse processo e são pontos que vão auxiliar muito nessa queima dessa gordura, principalmente aí dessas gordurinhas localizadas. Biogênese mitocondrial, que eu já falei aqui pra vocês, e um outro ponto que no emagrecimento às vezes não é tão trabalhado, que é o estímulo da musculatura, da massa magra. Lembra que eu falei no início aqui? O que queima calorias é esse aqui, a contração muscular, né? O músculo que vai queimar. Então, uma pessoa, quanto mais músculo ela tem, mais ela vai estar oxidando. É como se fosse um fogão a lenha, e esse fogão a lenha o tempo inteiro está recebendo mais madeira, mais lenha ali, então tá sempre mantendo aquele fogo aceso, tá? É a mesma coisa
disso aí. Então, se você para de colocar lenha na fogueira, o que vai acontecer? Ela vai apagando aos pouquinhos. É isso que acontece com o nosso metabolismo. Se você para de estimular essa massa magra, esse músculo, ele vai apagando aos pouquinhos. Aqui eu vou falar também de um... Não é bem um tabu, mas uma objeção que muitas pessoas têm e às vezes ficam confusas em relação a isso. Lembrando que quem quiser aprofundar nesse assunto, procure um personal, né, um educador físico, para orientar mais ainda sobre isso, tá? Mas de maneira geral aqui para vocês entenderem. Existe um comentário muito grande, eu vejo isso muito nas redes sociais, principalmente no TikTok, que as pessoas falam o seguinte: caminhar não emagrece, caminhar não ajuda ninguém a queimar calorias. Tá, vamos entender por parte qual tipo de exercício vai te ajudar nesse processo, vai aumentar aí essa queima de gordura, principalmente da barriga. Primeiro, por que as pessoas pensam que caminhada não emagrece? Primeiro ponto, porque ela não é de alta intensidade. É diferente caminhar para correr e é muito diferente correr para fazer um funcional com exercício resistido e é muito diferente de fazer, por exemplo, um crossfit ali. É diferente, a intensidade, a queima de gordura que cada um desses treinos ele te dá é muito diferente. Aí vem aquelas pessoas: não, mas eu consegui emagrecer 10 quilos só fazendo caminhada. Por que consegue? Pensa aqui comigo, uma pessoa sedentária que não faz nenhum tipo de exercício físico, ela começa a fazer uma caminhada leve, caminhando tranquilamente. Aquilo ali vai ser um estímulo para ela gastar mais calorias. Automaticamente, se ela está gastando mais calorias, ela vai conseguir emagrecer, independente do que ela faça. Por isso que eu falo, primeiro ponto, busca uma atividade física que você goste e comece a fazer ela, a se exercitar. É melhor do que você não fazer nada. Antes feito do que perfeito. Só que, chamando atenção aqui, vai chegar um tempo que só a caminhada, fazer, por exemplo, uma vez ao dia, durante 7 dias, sei lá, 1 hora de caminhada. Vai chegar um momento que o seu corpo, ele vai se adaptar com essa intensidade de exercício que você manda, que você dá pra ele. Ele vai se adaptar com aquilo ali. Então, quando ele se adapta, você não consegue mais ter esse emagrecimento. Então, o que você precisa fazer? Dar um estímulo diferente. Aí, por exemplo, corrida, fazer um funcional, trocar esse treino. Aí, o seu personal, ele vai te orientar pra você, no seu caso, qual que é o melhor tipo de treino, intensidade, tudo bonitinho, de acordo com o seu objetivo, tá? Então, a intensidade dele ali vai ser diferente. Mas o primeiro ponto, não adianta nada você ir, não, eu vou fazer musculação então, que é mais intenso, eu vou queimar mais calorias, vai gastar mais calorias minha, beleza. Mas você vai pra musculação e faz uma vez na semana, né? Então, às vezes a caminhada você faria mais vezes, é o que você mais gosta de fazer. Por isso que é a importância de primeiro buscar um exercício que você goste. Mas você tem que ter em mente o seguinte: só uma caminhada, ela não vai conseguir estimular suficientemente ali essa manutenção da massa magra. Ela não vai estimular tanto esse músculo. Por quê? Nela você não faz tanto exercício, tanto força, né? Você não faz tanto um exercício resistido, como, por exemplo, um funcional você faria, um agachamento ali, né? Outros tipos de treino, né? Crossfit mesmo, que academia, musculação, né? Que aí o personal vai te orientar sobre isso. Porque quando você faz um movimento assim repetitivo, principalmente com força, né, pegando algum objeto, levantando, né, fazendo esse movimento, você exige mais da sua musculatura. Quando você faz isso, você lesiona essa célula muscular. Por isso que dói. Por isso que um treino de força dói. Por isso que muita gente não gosta de academia, porque dói. Dói mesmo. Só que essa dor que vai fazer com que você aí que vai te ajudar nesse processo, que vai estimular essa massa magra aí. E se você precisa ter o estímulo da massa magra, porque quanto mais você tem, mais você vai conseguir queimar a gordura, tá? Ela vai te ajudar nesse processo aqui. Lembrando mais um detalhe, pessoas com excesso de peso, com excesso de gordura, né? Ela tem tendência a perder massa magra, a não ter tanto músculo ali. Então, uma pessoa que tem excesso de peso, esse músculo dela, ele acaba sendo reduzido, ok? Aí a pessoa, por exemplo, não quer treinar, não quer fazer nenhum tipo de atividade física, quer só com alimentação, ela não vai conseguir ter um resultado muito bom. Ela pode conseguir, pode reduzir nas calorias, mas o resultado não vai ter a mesma potência. Ela não vai conseguir ter uma perda de peso
com aspecto saudável, ou seja, né, ela vai ter tendência a ficar muito flácido, ter muita pele flácida, músculo flácido, tá? Justamente porque ela não tá fazendo esse treino ajustado, adequado ali para esse processo de emagrecimento que ela tá. Pensando também nessa intensidade de treino, pessoal, igual eu falei aqui pra vocês, questão do biotipo, idade. Uma pessoa, por exemplo, que nos 20 e poucos anos está começando um processo de emagrecimento e ela vai lá e faz só uma caminhada, ela vai ter uma resposta diferente. Mas se essa pessoa tiver 30, 40 anos e quer fazer só a caminhada, essa resposta também vai ser diferente, não vai ser com a mesma velocidade. Porque o nosso metabolismo, ele tende a reduzir com o passar dos anos, né? A nossa massa magra, ela tende a ser reduzida. Então, o nosso metabolismo, ele vai reduzir com o passar dos anos. Por isso, a importância de criar o hábito. Atividade física, alimentação saudável, é para sempre. É estilo de vida. Não existe uma coisa que você vai fazer aqui agora e vai fazer só por um mês, vai perder seu peso e vai se manter magro para sempre. Não. Se você não encarar essa mudança como estilo de vida, algo que você vai levar para o resto da vida, você vai viver no efeito sanfona, efeito aí ioiô, e não vai conseguir ter bons resultados, tá? Então, quando a pessoa, você tem uma idade a mais, o seu estímulo, ele vai ter que ser maior. Você vai ter que se dedicar mais, você às vezes vai ter que treinar mais. Só a caminhada não vai ser o suficiente para você conseguir ter os bons resultados. E tem que se dedicar, tem que fazer isso, né? Eu queria, sinceramente, vir falar para vocês que existe um milagre, mas não existe. Se existisse, vocês acham, sinceramente, se existisse uma coisa que resolvesse rápido, já não teriam feito, as pessoas já não teriam feito, principalmente pensando em artistas, quem tem condições ali, né? Porque realmente não tem que ser uma mudança de comportamento, tem que ser uma mudança dos seus hábitos, do seu estilo de vida. Então, por isso que, às vezes, as pessoas, elas sempre vão e voltam nesse processo. Porque logo de cara, elas querem fazer tudo de uma vez. Elas já vão lá e se matriculam na academia, sendo que ela detesta a academia. Às vezes tem até vergonha de treinar, porque ainda, né, tem uma baixa autoestima ali. Ela já quer cortar o pão, já quer cortar o arroz, já quer tomar suplemento, já quer tomar termogênico, já quer tomar chá, já quer fazer isso, aquilo, outro, tudo de uma vez. Parar de comer doce, chocolate, sendo que às vezes é a coisa que ela mais ama na vida. Tudo bem, por um mês ela consegue, mas e depois? Será que ela vai manter aquilo ali pro resto da vida? Se ela colocou tanta restrição, tanta coisa, que para ela é difícil de seguir e dar continuidade, ela não vai conseguir manter aquilo ali, ela vai ter a tendência a desistir. Quando ela desiste, o que acontece? Ela se frustra, fica chateada por não ter dado conta, acha que tem alguma coisa errada com ela, porque a gente também se compara, né? Nós não conseguimos só olhar para o nosso lado, mas a gente tem a tendência a olhar para o coleguinha e pensar, poxa, o coleguinha vai todo dia. Por isso que eu posto aqui para vocês um pouco do meu pensamento das coisas hoje mesmo. Hoje eu fiz um treino de crossfit que eu tive um aumento do peso lá. E tipo assim, eu pensei muito em desistir. Eu pensei em falar assim, deixa eu trocar de peso, deixa eu pegar um mais leve. Pensei em parar. Só que o que eu pensei, eu não posso parar. Porque se toda vez que eu pensar em parar e eu parar, eu vou estar ensinando meu corpo, ensinando minha mente que eu posso desistir. Eu vou estar dando razão para as desculpas que eu estou criando. Sendo que ali eu conseguiria ir. Eu fiz um pouco mais devagar, mas eu fiz o treinamento até o final. Na hora de correr, na última volta. Eu fui respeitando meu limite, não vou parar, vou caminhar um pouquinho, mas vou caminhar e correr, mas eu não vou parar, eu não vou desistir, porque se eu desistir agora, amanhã vai acontecer de novo, amanhã eu vou ter empecilho de novo, amanhã eu vou ter alguma dificuldade de novo. Eu não posso parar no meio desse processo, né? Porque eu tenho que ter constância, porque é um estilo de vida que eu tô buscando, tá? E olha que o treino que eu faço, né, não sei quem tá aqui sabe, mas o treino que eu faço é crossfit. Eu já fiz muita coisa, nossa, eu já fiz muito tipo de atividade física. E a que eu mais me identifiquei, que eu mais gostei, apaixonei de verdade, é com o crossfit. Portanto, eu levanto tranquilona, rindo, feliz pra ir pro crossfit, né? Pra fazer esse tipo de treino. Então, por isso, você tem que buscar algo que você goste, que te motive a fazer no início. Depois, agora que você tiver o hábito, vai ficar mais fácil você intercalar outros treinos, você mudar esse estilo de treino. E às vezes até mudar mesmo, às vezes você não gosta de ter rotina, né? Às vezes você gosta, por exemplo, faz um mês de crossfit, outro mês de musculação, outro mês de funcional, outro mês de caminhada, sei lá.
mas às vezes é o que funciona para você. Respeita seu corpo, respeita seus gostos, né? Entenda que esse processo aí, ele é importante. Outro detalhe, às vezes, na parte da alimentação, a gente dá muita escapulida na alimentação. Às vezes a gente tá tão no modo automático, a gente fica tão no modo automático, que a gente acredita, principalmente aqui, pessoal, para quem já até conquistou o peso, o corpo ideal ali, já chegou no que queria, e depois volta a ganhar peso de novo. Por quê? Porque entra no modo automático. Então já tá tão habituada, todo dia eu como isso aqui, eu já consegui isso aqui, que ela não se vê, ela não se percebe se auto-sabotando. Ela não percebe que um dia ali, ela deixou de fazer o lanche da tarde e trocou ele por uma coxinha e um refrigerante. E que isso vem acontecendo com frequência, que ela deixou de treinar, que ela fez um treino com menos intensidade, né? Uma coisa é, um dia esporadicamente, você bateu uma vontade de comer uma coxinha com refrigerante, você foi lá e comeu, e depois continua a alimentação numa boa e tranquilo. Outra coisa é, hoje você foi lá, comeu essa coxinha com refrigerante, amanhã você já deixou de treinar, no outro dia você já não bebeu água direito, no outro dia você comeu um pouco mais no almoço. Aí, cada dia você vai colecionando, né, mais extrapoladas, mais fugidinhas, e você não percebe que está acontecendo isso. Por isso a importância de preencher um diário alimentar. Você parar no final do dia e concentrar em você, concentrar no que você fez naquele dia. E aí, hoje, até agora, nesse horário das 9h43, o que você fez? O que você fez para contribuir para a sua mudança de comportamento, para o seu estilo de vida e para o seu emagrecimento, pela busca do seu corpo ideal? O que você fez? Sei lá, eu, por exemplo, hoje eu treinei, eu tomei o meu café certinho, né? Comi meu ovo, tô bebendo água, tô me hidratando aqui, né? Eu fiz isso. E o que eu vou fazer no final da tarde? Hoje eu vou ter uma coisa atípica, que eu vou ter que sair na parte da tarde. Então, eu já me programei mentalmente, que eu vou almoçar em casa pra não ter perigo de eu ficar com fome e, né, eu vou sair depois do almoço pra eu ter esse almoço em casa, porque já aconteceu de eu sair, não conseguir almoçar direito e não ter que fazer uma boa opção. Então, hoje eu consigo almoçar em casa, então eu vou fazer esse almoço em casa. E depois, na parte da tarde, e se eu ficar com fome, né? O que eu vou fazer? Eu vou levar um lanche? No local que eu vou, eu já tenho uma noção de algum lugar que eu consigo ter uma opção mais saudável, tipo, sei lá, uma vitamina, um sanduíche natural. Que escolhas eu vou fazer? Como que vai ser? Então a gente tem que estar sempre constantemente planejando, pensando isso aí, pensando o que foi. Mas também não se martirizar, né? Porque tem dia que sai tudo errado. E eu já mostrei aqui pra vocês. Quem acompanha os stories vê. Teve um dia aí, por exemplo, que eu almocei, se eu não me engano, foi quase 2 horas da tarde. E olha que eu tinha levado meu lanchinho pra comer, né, meu lanche da manhã, mas eu almocei quase 2 horas da tarde, né? E assim, isso atrapalha? Pra mim atrapalha, porque eu chego com uma fome do leão, daí a parte da tarde toda eu fico querendo comer os rebocos da parede. Eu já tenho essa tendência a ter mais fome à tarde, né, de ficar às vezes um pouco ansiosa, mais cansada. São 2 gatilhos que me fazem comer. A raiva, eu ficar com a raiva de alguma coisa, eu ficar nervosa mesmo com alguma coisa, e o cansaço. São 2 gatilhos que me fazem comer. Se eu tô triste, eu já não. Se eu tô feliz, eu também não. Mas se eu tiver com raiva, alguma coisa tiver me irritado, me tirado do sério, parece... Sabe aquela questão que, tipo assim, parece que você bota uma venda nos olhos e não vê nem o que você tá fazendo? É tipo isso que acontece. E eu sei que com você deve acontecer alguma coisa parecida em algum momento. Que você sabe que não pode fazer aquilo, mas que você assustou, você já fez. Então, por isso que a gente tem que estar em constante contato com a gente mesmo. Você tem que se autoconhecer. Você tem que parar primeiro, né, e pensar, opa, peraí, por que hoje foi assim? Será que eu não tô me deixando, né, me permitindo a sair mais fora do meu estilo de vida saudável? O que tá acontecendo? Qual que é a raiz do meu problema? Será que eu não tô me comparando muito com alguém? Será que eu tô desleixando? Será que eu tô com muita preocupação? Eu tô mais triste, mais ansiosa? Qual que é a causa da minha preocupação, da minha ansiedade? Tem que ir mais a fundo e descobrir, tá? Tem que descobrir a raiz do problema. Se a gente não descobre essa raiz do problema, a gente vai ter dificuldade nesse processo.
Então, ficar atento. Será que você está tendo um equilíbrio entre alimentação, entre atividade física? Porque se não tiver esse equilíbrio, a sua gordura da barriga ela não vai queimar mesmo, não. Porque às vezes você está se auto-sabotando. Você começa tudo legal, tudo tranquilo ali, mas a hora que pensa que não, que a gente for analisar o montante, você está comendo mais do que deveria. Você está extrapolando. Por isso que você não está conseguindo perder peso e muito menos eliminar essa gordura da barriga aí. Então tem que pensar nessa constância aí dos hábitos. Outro ponto também é um detalhe muito, assim, parece pequeno, mas que muitas pessoas não conseguem abrir mão. Às vezes a pessoa quer ter esse emagrecimento, mas ela não abre mão de algumas coisas. Ela não aceita fazer umas mudanças da alimentação. Daí tudo que você propõe, não, isso pra mim não dá pra fazer. Você precisa comer um pouquinho mais de proteína? Não dá pra mim, eu não como semente, não gosto de nada disso. Então, às vezes a pessoa não gosta de comida de verdade, mas ela gosta o quê? Se fosse pra ela comer um todinho, uma bolacha recheada, ela comeria. Um pão, ela comeria. Então, tipo assim, como que você enjoa de comer um ovo, de comer ali uma proteína, de comer uma fruta, mas se for o pão todo dia, você não enjoa? Para e pensa, será que não é você criando desculpas para não fazer o que é preciso? Porque para você é muito mais cômodo, muito mais saboroso comer o pão com café, por exemplo, e leite, do que ali de tarde fazer uma aveia, fazer uma crepioca. Como que tá esse esquema? Lógico que num planejamento alimentar, né, quem já passou em consulta comigo sabe, a gente monta mais opções, a gente tem uma alimentação mega variada. Inclusive esse pão com café com leite, ele entra aqui também, tá? Ele entra para você fazer uma variedade na sua alimentação, ok? Então não é nada proibido, não é nada retirado da sua alimentação. Você precisa ter o equilíbrio ali, tá? Mas para isso, você tem que estar disposto a incluir novos hábitos. Não adianta nada. Se você não quer mudar seu hábito, não vai adiantar você também ter o sonho de ter um corpo ideal, porque você não está disposto a fazer o que precisa, você não está disposto a fazer uma atividade física, você não está disposto a consumir mais água, você não está disposto a encarar o tratamento, você não está disposto, às vezes, colocar seu telefone para despertar, para lembrar que você tem que beber água. Pensa aqui comigo, 70% do seu corpo é formado disso aqui. Se você não bebe no mínimo 2 a 3 litros de água, dependendo, né, da sua necessidade, como que você quer para emagrecer? Você acha que seu corpo vai funcionar? Seu metabolismo deve estar lá embaixo. Além do fato que você provavelmente está bebendo água de cocô, né? Porque quando falta água, a ingestão de água está pouca, além do metabolismo ficar reduzido, o que o nosso corpo faz? Lá no intestino, né? Ele começa a absorver mais água que está nesse cocô. Por isso que tem a constipação. Por isso que vai no banheiro, faz força e não sai nada. Ou faz e sente que ainda tem mais alguma coisa para sair. Pode ser falta de água, falta de hidratação. E isso aí vai contribuir para quê? Para mais inflamação, mais intoxicação nesse corpo aí. Vai contribuir aí também até mesmo para um desenvolvimento de um câncer ali do colo, né, futuramente. Isso aí também vai estar acarretado se você não consegue, se esse intestino não está funcionando muito bem, se você está constipado. E às vezes uma coisa simples que você podia fazer, que é beber mais água. Então, às vezes, colocar o telefone para despertar. Então, assim, a gente tem que sair da nossa zona de conforto. A gente tem que pensar nisso. Não, eu quero realmente mudar, então eu tenho que fazer algo para isso. Nada cai do céu, né? Assim, é um ensinamento que eu tinha até de criança com meus pais, né? Eles nunca foram de dar as coisas, né? De te dar as coisas. Se você quer ter alguma coisa, você tem que trabalhar, você tem que correr atrás daquilo, né? Você tem que fazer aquilo. Então, eu agradeço muito até a minha criação, porque ela também ajuda nesse processo aqui. Então, sempre quando eu quis uma coisa, eu tinha que correr atrás, eu tinha que ter responsabilidade com aquilo ali. E é assim também para a nossa vida saudável. Se você precisa de dinheiro, você sabe que você tem que trabalhar. Você faz o quê? Você fica parado pedindo dinheiro? Não, você vai e trabalha. Por que com a alimentação saudável e com o seu emagrecimento você não tem a mesma atitude? Já parou para pensar? Será que você realmente quer ter esse emagrecimento ou não? Né? Será? O que tá acontecendo aí? Será que ele não é importante para você? Às vezes você fala que quer emagrecer, mas você não tá conseguindo sair da zona de conforto. Por quê? Eu sei que é confortável você ficar aqui quietinho, comendo batata frita, sanduíche. É gostoso, é uma delícia. Mas você pode ter isso aqui, mas associar junto, fazer uma atividade física, fazer uma alimentação mais equilibrada ali para
de acordo com esse processo. Então, a gente tem que ter atenção nisso aí, nesses pontos. E quem tem dificuldade, às vezes, de ter, porque eu sei que tem muitas pessoas que não conseguem sair sozinhos dessa zona de conforto, que tem dificuldade de iniciar alguma coisa, de se motivar. Então, por isso que os acompanhamentos em grupo, eles vão ser bem legais, eles vão te ajudar, porque são outras pessoas passando pelo mesmo problema que o seu. É ali você diariamente recebendo ali uma motivação, uma coisa para te incentivar, para te motivar a sair da sua zona do conforto, a você se entender, você fazer pequenas metas, porque não adianta você colocar tudo de uma vez se você não dá conta de executar tudo, se depois de um mês você vai desistir. O legal é você colocando metinhas pequenininhas, trabalhar esse autoconhecimento, para a hora que chegar ali no final do mês, você já criou um hábito ali, você já está mais próximo ainda do seu objetivo. Por esse quesito que eu tenho o grupo do emagrecimento aí. Então, quem quiser participar do próximo, faça sua pré-inscrição no link que está no meu perfil para estar participando do próximo que vai estar rolando agora em abril, tá? Então, quem quiser participar, preenche lá os dados para poder eu entrar em contato, né? Porque não é muitas vagas, são menos pessoas, porque o que acontece? É diariamente ali eu em contato com as pessoas, é diariamente ali você podendo me mandar mensagem. Então, se eu colocar, por exemplo, 30 pessoas nesse grupo, eu não consigo dar assistência para todo mundo. Então, é uma quantidade de pessoas menores, então são vagas menores e abertas para quem realmente quer ter essa mudança nesse processo. Para quem realmente está disposto a pegar na minha mão ali e sair dessa zona de conforto aí. Quem quer fazer essa mudança aí, tá? Então, não adianta nada você ficar focando só em perder essa gordura da barriga se você não está disposto a fazer tudo que precisa. Se você não trabalha, por exemplo, aumento de massa magra, se você não trabalha aí essa biogênese mitocondrial, se você não mantém constância nesse processo, você pode fazer o que for, pode fazer um procedimento estético, pode fazer uma cirurgia até então ali também, mas do que vai adiantar você fazer esses pontos se você não vai ter constância? Se depois que você fez, você vai voltar todo o hábito que você tinha antes, você vai voltar a extrapolar na alimentação igual antes, né? Bom, pessoal, essa era a mensagem de hoje. Eu sei que cada um que assistisse aqui, pelo menos conhece umas 4 ou 5 pessoas que desejam ter o emagrecimento. Manda, encaminha depois esse vídeo aqui para essas pessoas assistirem. Chama ela para fazer a inscrição lá no grupo de emagrecimento que vai rolar para iniciar esse processo aí do jeito certo, da maneira certa, fazendo o primeiro passo ali desse emagrecimento, sem fazer dietas malucas, sem deixar de comer o que gosta e principalmente sem estragar esse metabolismo aí, porque do que adianta você fazer essas loucuras se você depois não vai manter, ainda vai estragar esse metabolismo, vai deixar ele mais lento e com mais dificuldade de ter esse emagrecimento, não é verdade? Bom, pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Se depois vocês quiserem mais algum assunto, tiver algo que tiver ficado com dúvida, manda uma mensagem pra mim, manda no direct, manda aqui abaixo do vídeo. Tiver algum outro assunto que vocês têm interesse que eu trago também, é só me falar, tá bom? Beijos e até mais. Tchauzinho, pessoal do Instagram e tchauzinho, pessoal do Facebook também. Até a próxima!